Olá, alunos dominantes online, bem-vindos à aula de espanhol. Hoje nós vamos falar sobre a origem da língua espanhola e os países que falam espanhol. Eu sou a professora Thaís. Bom, o espanhol é um dos idiomas mais falados do mundo, então é muito importante que a gente estude, né? E nós temos 21 países que falam espanhol no mundo, né? Em alguns deles, o espanhol não é o único idioma oficial, mas é um dos idiomas mais importantes ou o mais importante. Bom, então vamos falar um pouquinho da origem da língua, que tem a ver com a sua denominação, né? Espanhol ou castelhano. Inclusive, essa é uma das perguntas que muitas vezes fazem, né? E esse nome castelhano é um outro tipo de espanhol? É alguma variação de algum país? Ou é o nome da mesma língua? E, na verdade, é o nome da mesma língua, tá? Então, castelhano ou espanhol é a mesma língua, não é uma língua diferente. Então, não tem nada disso de ser o espanhol de algum país específico, mas em alguns países se usa mais a denominação castelhano e em outros se usa mais a denominação espanhol, tá? Mas esse nome castelhano, ele tem origem lá na época em que a Espanha ainda não era um país formado, né? Eram vários reinos que existiam ali naquele território. E um deles era o reino de Castilha, que era o reino principal ali, era o mais conhecido, e lá se falava o castelhano, né? Então, depois de muito tempo, quando os reinos se uniram e formaram um país só, a língua oficial do país passou a ser essa, o castelhano, porque era a língua que era mais falada ali, mais ou menos, por todo mundo, né? Todo mundo dos outros reinos mais ou menos entendia ou sabia falar. Então, se tornou a língua oficial do país. E aí ela passou a ser chamada também de espanhol, né? Então, por isso ela originalmente se chama castelhano. E quando se tornou a língua oficial do país, e o país, né, ganhou esse nome de Espanha, se colocou o nome espanhol para a língua. Mas no território da Espanha, até hoje em dia, se falam outros idiomas. E isso é herança aí dessa época em que a gente tinha vários reinos naquele território e mais ou menos cada reino tinha o seu idioma, né? Então aí nesse mapa linguístico a gente consegue ver, né? Nós temos aqui desse lado o mapa, né, da Espanha com as suas regiões dividido, e desse lado temos o mapa linguístico. E no mapa linguístico nós conseguimos ver outros idiomas que estão aí em caixa alta, que são idiomas oficiais da Espanha também, né? O catalão, o vasco ou euskera e o gallego. E aqui a gente tem o castelhano perto ali da sua origem, né? Nessa região de Castilha, que é o idioma oficial do país inteiro. Então, no país inteiro se fala castelhano ou espanhol, né? Como idioma oficial, mas nessas regiões que estão aqui coloridas e marcadas com esses nomes em caixa alta, temos outros idiomas oficiais que são falados também. Então, o catalão é oficial na região da Catalunha, que a gente consegue ver aqui no mapa, que temos a região da Catalunha com a sua capital Barcelona, né, que eu acho que todo mundo já ouviu falar. E aí o catalão é idioma oficial junto com o espanhol ou castelhano. Então, nessa região, eles têm dois idiomas oficiais, né? Eles são bilíngues. E o que significa o idioma ser oficial? É que ele é falado e é escrito em todas as instâncias oficiais do país. Então, por exemplo, na escola, os alunos têm que ter aula em castelhano e aulas em catalão. Então, eles têm aulas nos dois idiomas, né? Tanto a parte escrita, a parte oral, como que o professor vai dar aula, eles têm que ter nos dois idiomas. Então, temos também o Vasco nessa região aqui, que é a região chamada de País Vasco ou Euskadi. Então, aqui
também temos uma região em que temos 2 idiomas oficiais, as pessoas são bilíngues e usam os 2 idiomas. Temos também o galego nessa região da Galícia, que é uma região que fica aí bem pertinho de Portugal, né? Faz aqui fronteira em uma parte dela com Portugal. Então, o galego, ele é um idioma que tem um pouquinho de semelhança também com o português. Ele tem um pouco de semelhança com o português e um pouco de semelhança com o espanhol. Então, é até interessante a gente escutar, né? Hoje em dia a gente consegue botar no YouTube e escutar o idioma para a gente ver como que é interessante essa mistura do português com o espanhol. Então, aqui eles também são bilíngues, falam os 2 idiomas, usam na escola os 2 idiomas. Só que, assim, nessas regiões, muitas vezes a população tem preferência pelo idioma da região. Então, pelo catalão, ou pelo vasco, ou pelo galego. Então, as pessoas, por exemplo, em casa, com seus familiares, com seus amigos, elas preferem falar esses idiomas porque são os idiomas mais ali de origem naquela região, né? Então, foram os idiomas que foram passados de geração em geração. Então, eles sentem um carinho, né? Uma relação afetiva com aqueles idiomas, que muitas vezes são os primeiros idiomas, né, que eles aprendem quando são crianças, bebês, enfim. Então, cria essa relação de proximidade, né? E além desses idiomas oficiais que nós temos na Espanha, nós também temos outros idiomas que são falados, mas eles não são oficiais, que são esses que estão escritos aqui, mas não estão em caixa alta. Então, nós temos o astur-leonês nessa região de León e de Astúrias. Temos o aragonês na região de Aragón. Temos o murciano na região de Múrcia. O andaluz na região de Andalucia. O extremenho na região de Extremadura. Temos o valenciano na região da Comunidade Valenciana. O balear nas Ilhas Baleares. E temos o canário nas Islas Canárias, que é um território da Espanha, mas que não fica ali tão pertinho da Espanha como as Ilhas Baleares ficam, né? Então, como que esses idiomas são falados? Eles são falados só em situações informais. Então, só ali entre família, entre amigos, eles não são aprendidos na escola, eles não são, por exemplo, usados em documentos, eles só são usados em situações informais, mas eles são falados pelas pessoas, pela população, muitas vezes continua sendo o primeiro idioma que é ensinado ali dentro de casa, né, informalmente. Mas aí eles não são idiomas oficiais. Então, na Espanha temos como oficiais o castelhano ou espanhol, o catalã nessa região da Catalunha, o vasco na região do País Vasco e o galego na região da Galícia, tá? Uma outra coisa importante a se falar é que durante uma época da história da Espanha, que foi na época da ditadura de Franco, era proibido que se falasse qualquer outro idioma que não fosse o castelhano ou o espanhol. Então, esses idiomas sobreviveram ali naquelas regiões de maneira escondida, né? As pessoas falavam em casa, falavam escondido, porque era proibido pela ditadura. Então, por isso que eles quiseram e protestaram e lutaram por colocar esses idiomas como oficiais depois que a ditadura acabou e eles puderam ter mais liberdade de falar os seus idiomas nas suas regiões, né? E aí essas 3 regiões conseguiram colocar os seus idiomas como idiomas oficiais. Bom, então nós temos a chegada do espanhol na América e posteriormente na África. Então, quando os espanhóis chegaram no território do continente americano, né, no território que eles dominaram desse continente, que eles colonizaram, eles também trouxeram o idioma. E é claro que eles trouxeram o idioma castelhano ou o idioma que hoje é chamado de espanhol, que era o falado ali na região do Reino de Castilha, né?
Então, o espanhol passou a ser falado aí ao longo do tempo nesses países que antes não eram países, né, eram territórios colonizados pela Espanha e depois foram se tornando independentes. E é toda essa parte aqui da América, né, do continente americano. Então, nós temos 19 países do continente americano, hoje em dia, que falam espanhol, né, começando lá na América do Norte, no México, vários países da América Central, temos aqui Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica, Panamá. Temos Cuba, República Dominicana e Puerto Rico, que são países, né, que são ilhas. E temos na América do Sul, alguns inclusive muito perto do Brasil, fazendo fronteira com o Brasil. Colômbia, Venezuela, Equador, Peru, Bolívia, Chile, Paraguai, Uruguai e Argentina. Então, desses aqui, só Equador e Chile não fazem fronteira com o Brasil. Então, perto do nosso país, né, ao redor aqui dessa fronteira, nós temos vários países falantes de espanhol. E esse é um outro motivo pelo qual é importante a gente estudar espanhol, né? A gente está cercado aí de países que falam espanhol, né? Nós, em várias regiões do país, temos cidades aí fronteiriças em que é muito comum as pessoas irem para o outro país que fala espanhol e aí terem alguma experiência, aprenderem o idioma e também conseguirem falar um pouquinho ou se virar de alguma forma. Então, temos também um país que fala espanhol na África, que é a Guiné Equatorial, que é esse país pequenininho. Então, diferente de Portugal, né, que a gente sabe que tem mais países que falam português na África, a Espanha só chegou e dominou, né, um dos países africanos, um território africano, que hoje em dia é o país Guiné Equatorial, tá? Então, nós temos ao todo 21 países, 19 na América, 1 na África e na Europa temos a Espanha, que foi, né, onde tudo começou. Nós já vimos que na Espanha temos outros idiomas oficiais além do espanhol. Mas nós também na América temos essa questão e na Guiné Equatorial também, de termos outros idiomas oficiais em alguns países. No Paraguai, nós temos o Guarani como idioma oficial, além do espanhol. Então, o Guarani é uma língua indígena, né? E, bom, antes da colonização da Espanha, em todo o território americano eram faladas várias línguas indígenas. Algumas delas desapareceram, né? Hoje em dia não existem mais, não são mais faladas, mas muitas delas ainda são faladas, né? Então, nós temos mais de 300 línguas indígenas no território do México, por exemplo. No Peru também tem muitos idiomas indígenas, na Bolívia. E no Paraguai nós temos o Guarani, que é o mais importante dos idiomas indígenas. Então, ele se tornou também língua oficial do país. Então, tudo no Paraguai, oficialmente, pode estar em Guarani ou em espanhol. Na escola também eles aprendem Guarani. Então, o Guarani já era muito conhecido e muito falado pelos povos indígenas, que, né, tem bastante no Paraguai, mas também os povos não indígenas aprendem o Guarani na escola, tá? No Peru, nós temos línguas co-oficiais, ou seja, também são oficiais junto com o espanhol, que é a língua quechua e o aimara, que são os principais idiomas indígenas falados no Peru, e outros idiomas indígenas também são considerados co-oficiais. Na Bolívia, nós temos vários idiomas indígenas e foi considerado que todos eles são considerados co-oficiais também, né? Então, são 36 idiomas indígenas no total, incluindo Guarani, Aimara e Quechua. Então, é considerado que todos eles são idiomas oficiais da Bolívia, apesar do idioma mais falado e mais conhecido, assim,
no geral, ser mesmo o espanhol, né? Mas os idiomas indígenas são reconhecidos como oficiais também. E na Guiné Equatorial nós temos o francês, que há muito tempo foi idioma oficial junto com o espanhol, e desde 2007 o português também é considerado um idioma oficial da Guiné Equatorial. Então nós temos aí, e na Guiné Equatorial nós também temos idiomas africanos que são falados no país, né? Apesar de não serem considerados oficiais, mas são falados. Então, nós temos, na verdade, uma convivência de várias línguas nesses territórios que falam espanhol, sejam elas línguas oficiais ou não, né? Algumas línguas indígenas, línguas africanas, línguas, né, de origem aí dos reinos da Espanha, que não são oficiais, mas que são utilizadas também. Bom, e em tantos países que falam espanhol, a gente tinha que ter uma grande variação linguística, né? Se dentro do Brasil a gente tem uma variação entre regiões, né? Lugares em que se fala de uma forma, lugares em que se fala de outra. Imagina, né, em 19 países na América, mais a Espanha, mais a Guiné Equatorial, como não tem diversidade e variação na língua. E essa variação pode acontecer no vocabulário. Então, como exemplo aqui, nós temos o nome da fruta, morango, né? Em alguns lugares se fala fresa, por exemplo, no México se fala fresa, e em alguns lugares se fala frutilha. Na região da Argentina, do Uruguai, se fala frutilha. Então, a mesma fruta, dois nomes possíveis, né? Como a gente tem no Brasil, né, por exemplo, a tangerina, que em alguns lugares é chamado mexerica, e tem outros nomes aí no país todo. Então, a gente também tem essa variação de vocabulário no espanhol. Também temos os modismos, ou as gírias, né? Gírias que são muito comuns em uma região, mas que não são conhecidas em outra, né? E elas vão variando aí de lugar para lugar. Por exemplo, güey. Güey em espanhol é como se fosse cara lá no México. E na Espanha, tio tem essa função de ser uma gíria como se fosse cara, né? Cara a gíria, né? Que a gente usa bastante. Então, se vocês forem ver aí um filme, uma série feita na Espanha, e colocarem no idioma original, né? Vocês vão ver que os espanhóis falam muito tio, nesse sentido, de cara. E no México eles falam güey, com o mesmo sentido. Também temos variação na pronúncia. Então, algumas palavras ou letras têm pronúncias diferentes em lugares diferentes. É uma variação no sotaque, né? Não deixa de ser uma variação do sotaque. E a gente tem, né, uma grande variação de sotaque em todos esses países que falam espanhol. Então, por exemplo, a palavra calle, que tem aí dois L's, né? Em alguns lugares falam calle, em outros lugares falam cache, em outros lugares falam calle. Então, nós temos aí uma diferença na pronúncia, no sotaque, né? Desses dois L's. E também do Y, do yo, né? Que significa eu. Calle significa rua, tá? Yo significa eu. Então, nós podemos falar yo, podemos falar yo, podemos falar xô, dependendo do lugar em que é falado, né? Eles têm sotaques diferentes. E também temos diferenças na estrutura da língua. Por exemplo, o pronome vosotros, que é um pronome pessoal, né? De segunda pessoa, do plural, ele é usado principalmente na Espanha e também na Guiné Equatorial. Ele não é usado na América. Então, na América, para se falar com uma coletividade de maneira informal, se usa o pronome ustedes. Na Espanha, se usa o vosotros. E na Guiné Equatorial também. E o pronome vos, ele é usado principalmente na Argentina, no Uruguai e em algumas partes do Paraguai, substituindo o tu, que é o pronome de segunda pessoa do singular. Então, na maioria dos lugares se usa o tu, mas na Argentina, Uruguai, parte do Paraguai, se usa o vos
para se referir a como se fosse você, né? A pessoa com quem a gente está falando de maneira informal. Então, essas são algumas diferenças na estrutura do idioma, né? Que mudam de lugar para lugar. E aí vem a pergunta que sempre me fazem. Mas significa então que uma pessoa que more ou que tenha nascido no México não vai entender quem nasceu na Espanha? Ou não vai entender quem nasceu na Argentina? Como que isso acontece, né, quando eles viajam ou quando eles conversam? Eles não se entendem? Sim, eles se entendem, tá? Eles não têm problema de não entender o outro falando espanhol. Então, todos os falantes de espanhol se entendem. Pode ter uma palavra ou outra que seja uma gíria do lugar ou que seja uma palavra mais usada no lugar que eles não conhecem, mas eles conseguem, né, de uma maneira muito tranquila, perguntar o que significa isso, não entendi. E aí eles conseguem esclarecer e conseguem se entender. Então, não tem, assim, essa variação linguística não faz com que as pessoas não se entendam. Faz com que exista realmente essa diferença e é uma diferença super natural, considerando o tamanho do território em que se fala espanhol, né, em 3 continentes, enfim. Essa variação é comum e é rica, né? Faz com que o idioma seja rico, né? Tenha bastante informação e a gente tem uma variedade bem interessante, tá? Bom, então, por hoje é essa aula. Obrigada e até a próxima!